Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Uma alegria chegar até a sua casa, uma alegria receber vocês todos que estão aqui no nosso auditório lotado hoje. Já sei, vieram para o Osana, não é isso? Sim. Beleza, sejam bem-vindos à Escola da Fé, sejam bem-vindos à Canção Nova, a casa é de vocês, ok? Uma alegria mesmo recebê-los aqui nesse território eucarístico, como o Padre Jonas gosta de chamar. Muito bem, vamos começar rezando. Convido vocês a rezarem comigo, invocar o Espírito Santo, né, para que Ele nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua unção, para nós continuarmos o estudo que estamos fazendo dos mandamentos da igreja. Hoje, continuando o 6º mandamento. Mandamento importante, não pecar contra a castidade. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Querido e amado São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, depois, no outro intervalo, quero dizer pelo menos o nome das cidades de vocês, ok? A Fernanda vai pegar aí os nomes depois e eu vou passá-lo. Quero começar o programa mostrando esse livro que já mostrei aqui uma vez, lançamento da editora Canção Nova. É um livro do Chair Harimani. O Chair é um consagrado da Canção Nova português. Né? E ele escreveu um livro muito interessante, né? É um livro assim, meio tipo poesia, mas com assuntos religiosos, né? Por exemplo, aqui, mulher, né? Maria, né? São reflexões curtas, né? Com temas ligados aí. Por exemplo, apaixonado por Deus, né? Não é poesia romântica, poesia vazia, não. O Chair, ele tem um dom muito especial para isso. Versos para rezar. Versos para rezar. Interessante, você pega, por exemplo, a liturgia das horas, sempre começa com uma poesia, né? Na liturgia das horas. Poesia, que é uma poesia em forma de oração também. É tipo do que o Chair fez aí. Muito bem, antes de começar o nosso programa de hoje, com a continuação do 6º mandamento, eu queria ler aqui a nota que a CNBB soltou hoje, né? Com relação a esse triste acontecimento, né? O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo, não foi todo o plenário, mas declarou que o aborto pode ser feito até o terceiro mês de gestação e inocentou médicos e enfermeiras que, né, foram punidos porque praticaram um aborto desse tipo. O Supremo Tribunal Federal liberou. Ora, nós sabemos que o Código de Direito Penal do Brasil diz que o aborto é crime. E não fala se é 1 mês de gravidez, 2 meses ou 3 meses. Infelizmente está liberado no caso de estupro ou em caso de um problema muito sério de saúde da esposa, da mulher, né? Mas num caso como esse, então houve uma reação muito forte no Brasil, católico, e tem que haver, não só católico, mas também cristãos, né? E a CNBB hoje soltou esta nota, né? Eu quero ler, é curta. Propus a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. É uma citação de Deuteronômio 30:19. E os nossos bispos dizem aqui o seguinte: a Conferência dos Bispos do Brasil, por meio da sua presidência, manifesta sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural. Isto está, o documento cita, está na Constituição Federal, artigo 1º,
inciso 3, parágrafo 3, depois 5º, né, no caput do artigo. A CNBB respeita e defende a autonomia dos poderes da República, claro, Executivo, Legislativo, Judiciário, reconhece a importância fundamental que o Supremo Tribunal Federal desempenha na guarda da Constituição da República, evidentemente, o Supremo é importantíssimo, né? Particularmente no momento difícil que atravessa a nação brasileira, muito difícil. O Brasil está passando, né, um conflito aí, nós estamos assistindo entre o Congresso, entre o Supremo, entre a magistratura, algo difícil. Discorda, contudo, dizem os bispos, da forma com que o aborto foi tratado num julgamento de habeas corpus do sistema do STF. Reafirmamos nossa condição, nossa incondicional posição em defesa da vida humana, condenando toda e qualquer tentativa de liberação e descriminalização da prática do aborto. Então, bem claro, os bispos pedem, somos contra qualquer tentativa de liberação ou de descriminalização da prática do aborto. Conclamamos nossas comunidades, vai ser interessante isso daqui, conclamamos as nossas comunidades a rezarem e a se manifestarem. Olha, hoje nós temos Facebook, temos celular, temos se manifestarem publicamente em defesa da vida humana. Eu, quando li isso daqui, de manhã já fiz um vídeo de 4 minutos, coloquei no meu Facebook, está lá, dizendo exatamente o que os bispos disseram aqui, tá? É importante que o povo se manifeste. O Estado, ele é laico, ou seja, o Estado não tem religião, mas o povo tem religião. 95% do povo brasileiro é cristão. Talvez aí 65% católico, mais 20%, 30% evangélicos, ou ortodoxos, ou anglicanos, ou seja, cristãos que defendem a vida. Então, e somos nós, esse 95%, que pagamos impostos no Brasil, então não temos direito de nos manifestar. O aborto é um absurdo, né? Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, disse: enquanto houver aborto no mundo, não vai haver paz no mundo. Por que ela dizia isso? Porque assim tem coragem de matar uma criança no ventre da mãe, aí você não tem coragem de matar qualquer um. É a conclusão que a Madre Teresa tirava. Se a gente permite uma mãe, um pai, matar o seu filho em gestação, como é que eu vou proibir outras pessoas de matar o outro depois por aí? De fazer guerra e etc. Bom, os bispos terminam dizendo aqui: Nossa Senhora Mãe de Jesus, interceda por nós, particularmente pelos nascituros. Brasília, 1º de dezembro, é hoje, né? 2016, Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, presidente da CNBB, Dom Murilo Krieger, arcebispo de São Salvador, vice-presidente da CNBB, e Dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo auxiliar de Brasília, né? Secretário-geral da CNBB. Tá, então os nossos bispos se posicionaram e pedem que a gente se manifeste. Então você que tem o seu site, tem seu Facebook, não sei, Twitter, faça a sua manifestação. Sou contra o aborto, porque matar uma criança é um homicídio e para nós cristãos é um pecado gravíssimo, que inclusive o Código de Direito Penal pune com excomunhão. É a pena mais pesada que a igreja tem para aplicar a um cristão, é excluir da igreja, quer dizer, fora da igreja, não pode receber os sacramentos, não pode receber as exéquias se morrer, excluir. O Papa Francisco autorizou que os sacerdotes possam absorver o pecado de aborto, mas a pessoa continua excomungada se ela praticar o aborto. O que o perdão faz, que o Papa autorizou qualquer sacerdote poder fazer, era uma incumbência dos bispos, ele abriu também para os sacerdotes. O que o sacerdote faz é reintegrar a pessoa à igreja, ou seja, levantar a excomunhão e dar o perdão. Mas enquanto a pessoa abortou, ou se abortar de novo, ela está excomungada, porque é excomunhão late sententia, ou seja, automática, não precisa a autoridade da igreja aplicar. São 7 casos de excomunhão late sententia que o Código de Direito de Canônico. Então, para mostrar como a igreja olha com seriedade o aborto, matar uma criança,
Se a gente bater numa criança que já viveu, já está viva, é covardia. Agora, bater numa que não nasceu, que não pode se defender, e que quando é morta no ventre da mãe, é morta de maneira dolorosa, uma coisa que muita gente não sabe. Quem assistiu aquele filme The Silent Scream, né? Do Dr. Nathanson, aquele médico americano que fez mais de 5.000 abortos, e depois se arrependeu profundamente, se converteu, através da amizade com o cardeal O'Connor, americano, ele se converteu, e andou pelo mundo inteiro depois pregando contra o aborto. Ele fez um filme, The Silent Scream, ele mostra a agulha tentando pegar o feto e o feto fugindo da arma que ia destruí-lo. Pelo amor de Deus. A gente lê aí nas notícias aí, né? Encontraram uma ameba lá em Marte, então tem vida em Marte. Quer dizer que uma ameba é vida. O feto no ventre da mãe não é vida. Encontram uma ameba, uma célula. Tem vida, tem que respeitar. Não pode quebrar um ovo de tartaruga que você vai preso. Mas abortar pode até o 3º mês. Por isso que o Papa falou da ecologia humana. Na encíclica dele, Amoris Laetitia, o Papa diz, ecologia não é só a ecologia animal, a ecologia vegetal, a ecologia, não sei, das plantas e dos mares, e das águas, e do ar e do solo. O Papa diz, existe uma ecologia humana, respeitar a vida humana, a partir do primeiro direito humano, que é o direito de nascer. O direito de nascer. Eu lembro quando eu era jovem, tinha uma novela, O Direito de Nascer. Fizeram até uma música de carnaval, né? Era o direito de nascer. Então, essa semana foi dura, hein, gente? Essa semana nós tivemos 3 notícias de arrebentar. Né? Cai o avião lá do time de Chapecó. Eu quero falar nisso mais no final do programa, para não gastar todo o tempo agora. E também depois a gente vê o Congresso Nacional atrapalhando a questão do combate à corrupção do Brasil. Olha, fechando essas 3 coisas nessa semana, qual é a conclusão que a gente chega? Nós temos que rezar muito. Sabe, e aqui eu queria dizer uma coisa muito importante. Dia 8 de dezembro agora, é dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E Nossa Senhora Aparecida tem esse título, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, porque é a imagem de Nossa Senhora Imaculada que foi encontrada em Aparecida. Não sei se todos sabem, por isso é Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida. Então, de 8 de dezembro, de certa forma, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Ok? Agora, o que é importante para nós? Nossa escola é uma escola da fé, então é importante dizer isso, porque é uma questão de fé. 1930 e pouco, acho que 34, mais ou menos, o Papa Pio XI, através de uma bula pontifícia, um decreto, ele definiu, proclamou Nossa Senhora Aparecida como rainha e padroeira do Brasil. Um ato de decisão do Papa. Jesus disse, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Não disse para o Papa isso? Pedro, Mateus 16, 18? Então, se o Papa ligou aqui na terra, que Nossa Senhora da Conceição Aparecida é nossa padroeira, no céu ela tem esse poder de nos proteger. Isso é fé, isso é teologia, isso não é papo furado. Ok? Então é hora de pedir a Nossa Senhora. E outra coisa, por que 12 de outubro é feriado no Brasil? Porque no dia em que o cardeal do Rio de Janeiro, lá em 1934, se não me engano, junto com o presidente da República do Brasil na época, se não me engano, Washington Luiz, ambos, vejam, a igreja e o Estado, ambos proclamaram Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, aplicando o decreto do Papa. Então, não foi só um ato religioso, foi um ato também cívico. Muito interessante, o presidente da República estava no Rio de Janeiro com o cardeal fazendo isso. Então, sabe, diante dessa situação toda que o Brasil está vivendo, né, eu tenho muita fé na Senhora Aparecida. O seu manto sagrado traz a bandeira do Brasil de um lado e a bandeira do Vaticano do outro, não é isso? Ela vai nos proteger. Não é a corrupção que vai acabar com o Brasil, não é o aborto que vai entrar no Brasil, não é o time de Chapecó que vai perecer, não. Nossa Senhora há de dar a nós a proteção nesses acontecimentos dessa semana.
Amém? Amém, amém, aleluia. Então, vamos agora aqui continuar a nossa aula da semana passada. Olha, nós paramos, nós estamos tratando do 6º mandamento. Seríssimo, né? Não pecar contra a castidade. Olha, eu acho que é um dos mandamentos onde tem mais pecado hoje no mundo. Não tem? Nós estávamos falando aqui, prostituição. Agora virou moda nudismo, né? Adultério, fornicação, masturbação, homossexualidade, meu Deus, né? E pior de tudo, né? Essas coisas estão sendo exploradas financeiramente. Como eu falei aqui na aula passada, uma coisa é a gente cair no pecado da carne por fraqueza. Um homem que adultera, se arrepende, volta para a família, outro por fraqueza. Nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. Eu não estou dizendo que está justificado, não, e nem, eu só estou dizendo que isso é uma coisa. Agora, outra coisa é eu explorar o sexo para ganhar dinheiro. Eu abrir uma casa de prostituição, eu mandar fazer filme pornográfico, contratar pornografia. Aí o pecado é dobrado. Por quê? Porque aí há uma premeditação no pecado. Diferente da pessoa cair em um momento de fraqueza, não sei, né? Que não está justificado ninguém, é preciso buscar o perdão de Deus, mas é diferente. Bom, nós paramos aqui. O catecismo da igreja, um pouco antes desse parágrafo aqui, o catecismo disse assim, né? Eu quero recordar porque para fazer a ligação da aula passada. O catecismo diz assim, que a pessoa ter a tendência homossexual não é pecado. E a igreja fala o seguinte, não entra no mérito da questão por que a pessoa tem a tendência. Se é genético, se não é genético, se é comportamental, ambiental, familiar. A igreja fala, não é do meu campo, isso é o campo dos médicos, dos psiquiatras, psicólogos estudados. E a pessoa ter a tendência, quer dizer, um menino ter atração por outro menino, ou uma mulher ter atração por outra mulher, a igreja fala, essa tendência não é pecado. O que é o pecado? É viver a prática. Ou seja, a menina arranjar uma namorada e querer viver com a namorada até casar. Aí a igreja fala, aí o catecismo, no parágrafo 2357, o catecismo usa uma expressão pesada, depravação grave. Está escrito aqui. Então, é isso que o catecismo colocou um pouco antes. Aí ele continua dizendo o seguinte, vocês já estão lendo ali, né? Que o número grande de pessoas, de homens e de mulheres, apresenta essas tendências homossexuais enraizadas. A igreja é consciente disso, ela sabe. Dentro da própria igreja, a gente sabe, tem sacerdotes que têm essa tendência. Eu não estou dizendo que eles praticam, têm a prática, mas tem a tendência. Esta inclinação objetivamente desordenada em que sentido? No sentido da natureza humana. Constitui para a maioria uma aprovação. E é uma aprovação mesmo, gente. Eu recebo muitas cartas, e-mails, de jovens que têm a tendência, mas não quer viver a prática. Mas ele fala, professor, o que eu faço, professor? Eu digo, faça o que a igreja manda. E eu vou mostrar aqui o que a igreja recomenda. Vamos. Então, a igreja diz assim, primeiro, devem ser acolhidos com respeito. Nada de brincadeira, de mau gosto, de ter compaixão e ter delicadeza. Então, evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Não discriminar. Né? E a igreja, então, isso mostra que a igreja não é homofóbica. O movimento feminista radical quer jogar no rosto da igreja que a igreja é homofóbica, né? Porque a igreja não aceita a prática homossexual. Olha, primeira coisa, a igreja não é homofóbica. Homofobia seria a igreja estar, por exemplo, estimulando a discriminação contra eles, está estimulando até violência, está estimulando, por exemplo, não, a pessoa é homossexual, então não pode trabalhar. Não, a igreja está dizendo o contrário, deve ser recebida com respeito, compaixão, delicadeza. Não tem nada de homofóbico na igreja, é um documento oficial da igreja, é o catecismo. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus. Agora a igreja então dá a recomendação para quem tem a tendência, mas
como é cristão, por amor a Deus, não quer viver a prática. Então a igreja fala, são chamados a realizar a vontade de Deus em sua vida. Se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que pode encontrar por causa da sua condição. Que dificuldade? A pessoa tem a atração por uma pessoa do mesmo sexo, mas se ela é cristã, ela não vai se entregar a esta tendência. Então, a igreja diz, una a cruz do Senhor, olha aqui, ao sacrifício da cruz do Senhor. Gente, porque ser cristão, gente, é carregar uma cruz. Jesus não disse lá, Lucas 9, 23, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. É isso aqui, ó. Eu tenho essa tendência, mas eu não vou me entregar a essa tendência, é eu me renunciar a mim mesmo. Renunciar a si mesmo é renunciar ao pecado. Tome a sua cruz a cada dia. É uma cruz para a pessoa que tem a tendência, ela não viver a tendência, qualquer que seja a tendência. Tem pessoa que casado tem tendência a adulterar, e ele não adulterar, também tem que lutar, não é verdade? O outro tem uma tendência para beber, o outro tem uma tendência para droga, e é difícil a pessoa dizer não a si mesmo, ou seja, renuncie a si mesmo. Toma a cruz a cada dia e me siga, ou seja, faça a minha vontade, siga a minha lei. Não é faça cristão, não. Então a igreja dá o remédio que Jesus deu. Una a cruz do Senhor as dificuldades que pode encontrar por causa da sua condição. Eu sei que não é fácil. Eu vi minha esposa fumar 35 anos. E 35 anos eu rezei para ela fumar, até que ela largou o cigarro. Eu sei o que é uma tendência na pessoa. Quem já foi viciado em cigarro, quem viciado em bebida, sabe o que é isso. E a gente tem que ter compaixão dessas pessoas, de ajudar essas pessoas. Não só ficar dizendo para a pessoa, nossa, você fuma, você vê, você está no pecado, você vai para o inferno. Para com isso. Em vez de ficar pisando na alma da pessoa, ajuda a pessoa a levantar a alma dela. Não é? E essa é uma experiência que eu vivi. Mas graças a Deus, minha esposa, 10 anos antes de morrer, deixou o cigarro. Aliás, numa festa de São José. Né? Muito bem, pode passar. A igreja diz, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então aqui está o remédio que a igreja dá. O que é a castidade? Não viver o sexo com ninguém. Pelas virtudes do autodomínio, você sabe que isso aqui é um dom do Espírito Santo, né? Gálatas 5, 25, os frutos do Espírito Santo, paz, amor, alegria, bondade, mansidão, paciência, autodomínio. Então, a gente tem que pedir para o Espírito Santo essa força. Porque é algo sobre-humano, o vício, né? A tendência. Então, são chamadas a castidade pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior. É porque o autodomínio dá liberdade interior para a gente. A gente é senhor dos nossos atos, né? Às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, uma amizade desinteressada, alguém que quer ajudar a gente a lutar, pela oração, pela graça sacramental. Que graça sacramental? Confissão e comunhão. Se a pessoa, vamos supor, tem a tendência homossexual, eu recebo carta disso. Os meninos me dizem, rapaz, olha, professor, eu tive um caso com um rapaz, mas eu não quero, o que eu faço? Não quer? Confesse. Reze, comungue, para você ter força de não fazer mais isso. Não é porque caiu uma vez ou caiu duas que está perdida a guerra, não, gente. Uma coisa é a guerra, outra coisa são as batalhas da guerra. Tem batalha que tem 5, tem guerra que tem 20, 30 batalhas. Perde aqui, ganha ali, a guerra só acaba no final. Então, a gente não pode desanimar nos problemas de sexo. Os jovens têm muito problema, por exemplo, de masturbação. Recebo também, até escrevi um livro, né? O Brilho da Castidade, por causa disso aqui. Né? Não só masturbação, mas tudo que envolve sexo, né? Porque a carne é fraca, a gente sabe isso. E esse mundo de sexualismo que hoje é derramado na veia dos jovens, na internet, pelo amor de Deus, qualquer celularzinho tem vídeos e mais vídeos pornográficos. Eu tenho pena dos jovens hoje. Porque no meu tempo não tinha isso, no meu tempo de jovem não tinha isso.
Eu acho que eu cheguei ao meu casamento sem ter vida sexual com outra mulher, nem com a minha, porque não tinha essas coisas todas que tem hoje. Hoje é uma verdadeira aberração. É uma coisa que eu não sei até onde Deus vai ter paciência com essa situação. Essa exploração financeira do sexo que existe. Bom, então, a graça sacramental, Eucaristia dá força, Eucaristia, e a confissão não é só para perdoar o pecado, é uma coisa que os jovens têm que entender. A confissão, além dela perdoar o pecado, ela dá força para você não pecar. O catecismo da igreja chama a confissão de sacramento de cura. Confissão e unção dos enfermos. Sacramento de cura. Ok? Bem, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente, quer dizer, com decisão, à perfeição cristã. Olha que coisa bonita que a igreja está dizendo. Você que tem a tendência homossexual, você pode chegar à santidade. Perfeição cristã é santidade. Desde que você faça isso que a igreja recomenda. Fuja do pecado, pela oração, por uma amizade desinteressada, pela vida sacramental, não sei rezar seu texto todo dia. Gente, eu não tenho tendência homossexual, graças a Deus. Já sou viúva há 4 anos, mas olha, eu vou à missa todo dia, comungo todo dia, confesso uma vez por mês, rezo o texto todo dia, rezo o ofício da Imaculada todo dia, e sou consagrado a Nossa Senhora pelo mestre São Luís de Montfort. Porque eu tenho medo da minha miséria. A carne é fraca. A carne é podre. Pecado original. Então, quer dizer, é preciso todo mundo ter essa fortaleza. Não é só quem tem a tendência homossexual, não. É quem não tem tendência nem homossexual, nem tem que estar fortalecido no Senhor. São Paulo fala, quem pensa que está de pé, cuidado. Você pode cair a qualquer hora. Ok? Então, a nossa segurança é a vigilância. Né? Vigiai e orai, Jesus disse. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Bom, então veja que a igreja dá um remédio muito interessante. Vamos em frente. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. Então aqui a igreja coloca a questão do sexo no lugar que ela já ensina há 2000 anos. A igreja não está ensinando nada de novo. Primeira página da Bíblia, Deus fez o homem e fez a mulher, e disse, sereis uma só carne. O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Então a igreja reafirma isso. Os papas todos falam, casamento entre um homem e uma mulher, então o sexo entre um homem e uma mulher. A sexualidade está ordenada, ou seja, ela tem ordem, ela tem beleza, está no plano de Deus, né? Para o amor conjugal entre o homem e a mulher. Então, no casamento, a intimidade corporal dos esposos, ou seja, o ato sexual, se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Olha que bonito. A igreja olha o ato sexual, não é só como uma comunhão física, é uma comunhão de almas. Porque o sexo, na teologia católica, ele tem 2 finalidades, unitiva e procriativa. A união física faz a procriação, mas a união física faz também a comunhão de almas, a comunhão espiritual. Um casal que não tem harmonia conjugal dificilmente tem harmonia sexual. Por quê? Porque o ato sexual é a celebração do amor, é a liturgia conjugal. Um casal que vive brigando de dia, chega de noite, como é que vai celebrar o quê? Celebrar briga? Celebrar ódio? Celebrar xingamentos? Celebrar irritações? Prato jogado na cara do outro? Não dá, né? Não, é como Osana, que vai ter que essa semana, é celebrar as vitórias, as lutas, as conquistas. O ato sexual é isso, é a liturgia conjugal. Por isso entre um homem e uma mulher, porque aí há a complementaridade que a igreja fala. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo, está na hora, mas espere aí que a gente volta já, é bem rápido. Muito bem, de volta já com a nossa Escola da Fé. Tem aqui alguns recados importantes para a gente dar antes de começar
continuar a nossa matéria. Primeiro, quero dizer o nome da cidade de vocês. Se escapar alguma cidade que não foi colocada aqui, que hoje tem muita gente, vocês perdoem, tá? Temos aqui amigos de São Paulo. Pode levantar. Isso, todo mundo que é da São Paulo, capital. Levanta a mão que o câmera vai mostrá-lo. Porto Nacional, em Tocantins. João Molevade, em Minas Gerais. Tem alguém da Bahia, né? Teodora. Aqui, Embu das Artes, São Paulo. Ok? Tem várias pessoas de Embu das Artes aqui. Depois tem também Belo Horizonte. Ok? Temos aqui Maceió, Alagoas. Certo? Pouso Alegre, Minas Gerais. Mogi das Cruzes, São Paulo. Russas, no Ceará. Né? Tupaciguara, Minas Gerais. Belo Horizonte, já falei. Arapiraca, Alagoas. Estão ali. Jundiaí, São Paulo. Porto Calvo, Alagoas. Contagem, Minas Gerais. Campinas, São Paulo. Juiz de Fora, Minas Gerais. João Pessoa, na Paraíba. E Belém do Pará. Ok? Se escapou alguém, paciência. Depois, no outro intervalo, a gente pode colher o nome e colocar. Outra coisa que eu quero lembrar, então, que nós já estamos aqui, né, começando amanhã, o Osana Brasil. Nós temos aqui muita gente da Canção Nova. Quem está assistindo aí a televisão está vendo aí o nosso auditório lotado, mas você pode vir ainda. Canção Nova é nosso centro de evangelização, cabe aí cerca de 80 mil pessoas, tranquilos, sentados, né? Tranquilo, pode vir participar desta festa de ação de graças, podemos dizer assim, né? De louvor a Deus, tá? Outra coisa que eu preciso lembrar aqui, é possível assistir o nosso programa aqui pelo Facebook, né? facebook.com/Escola da Fé, ou também pelo Twitter, @Escola da Fé. Temos também o e-mail do programa, escoladafé@cancional.com. São meios que você pode conversar também com a gente, tá certo? Eu quero mandar um abraço aqui muito especial para um padre de 90 anos, que escreveu mais de 100 livros e que está celebrando 75 anos de sacerdote. Padre Afonso Santa Cruz, ou Padre Afonso Gessinger, é de Curitiba. Padre Afonso é um homem extraordinário. Eu o conheço, né, há um bom tempo. Ele está com 90 e poucos anos, celebrando, vai celebrar seus 75 anos, exatamente dia 16 de dezembro agora. Então, quero mandar um grande abraço para esse sacerdote que honra realmente o sacerdócio cristão. É jubileu de diamante sacerdotal, não é jubileu de ouro, não, é diamante. Maravilha, né? Graça de Deus. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa. Eu quero mostrar esse livro aqui, por causa do que aconteceu esta semana. Aborto Nunca. Esse livro eu já escrevi, já tem acho que uns 10 anos. 40 razões pelas quais a gente não deve aceitar o aborto. E não são só razões religiosas, não. A maioria são razões humanas, né? Eu fiz questão até de colocar na capa desse livro meus netos, na época, né? Hoje já estão, por exemplo, o Gabriel que está aqui, devia ter aqui uns 7 anos, o Gabriel já está com 14 anos, né? Para mostrar o quê? E se essas crianças tivessem sido abortadas? Eu não teria meus 12 netos. Aqui tem só uns 8, mas agora já são 12. E tem mais um que está chegando aí, o José. Está no ventre da mãe, 4 meses. Chega logo, José, estamos te esperando. Né? Vocês já pensaram se Nossa Senhora tivesse abortado Jesus? Nós não teríamos Salvador. Né? Começou uma célula no seio da Virgem Maria. Era gente ou não era gente? Era uma vida ou não era uma vida? Muito bem. Continuando então aqui, né, a igreja nos ensinando que entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelos sacramentos. O que o catecismo está dizendo aqui em outras palavras? O ato sexual de um casal matrimoniado que recebeu é um ato sagrado, não é? Santificados pelo sacramento do matrimônio. Não sei se vocês sabem, mas antigamente, no ritual antigo, depois que um padre casava os noivos na igreja, sabe o que o padre fazia? Ele ia paramentado à casa dos noivos benzer a cama do casal. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio se consuma no ato sexual. Hoje não dá para fazer mais isso, que é muito casamento, né? Não o padre andar para a rua o dia inteiro, né? Mas era assim.
Ainda eram poucos casamentos, o padre ia à casa, benzia a casa e benzia a cama. Ok? É bonito isso, né? Quer dizer, a igreja, ela é a favor do sexo, mas no lugar certo. O que a igreja não quer é o sexo fora do plano de Deus, ou seja, o sexo fora do casamento. Aí ele tem uma série de problemas, né? Vamos lá. A sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro, olha, é um ato de doação. No dia do casamento não diz para o outro assim, eu te recebo como minha mulher, você é minha. Eu te recebo como meu marido, é meu. Por isso que São Paulo fala na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 7, São Paulo fala assim, o marido não pode dispor do seu corpo para outra mulher, porque seu corpo não pertence a ele, pertence à sua mulher. Como é que ele vai pegar seu corpo e vai dar para outra mulher, se pertence à mulher? A mulher não pode dispor do seu corpo para outro homem, que seu corpo pertence ao seu marido. Não quer dizer que o marido pode vender, não, mas ele, em termos de casamento, é uma propriedade. Ok? Então a igreja diz, né, mediante qual se doam mutuamente um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos. Por que a igreja não aceita o sexo antes do casamento? Porque ainda não houve essa doação mútua. Ele não colocou ainda no dedinho da mão esquerda dela um anel e disse assim, eu te recebo como minha mulher. Aqui está o sinal da minha fidelidade. Recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí tem sentido viver a vida sexual. Por quê? Porque agora já houve a união de vidas, de alma diante de Deus, diante dos padrinhos, diante da comunidade. Agora nós nos pertencemos mutuamente. Então agora tem sentido o ato sexual. Por isso que o catecismo diz que não é o tempo de noivado, nem namoro, nem noivado para viver o sexo. Por quê? Porque o ato sexual não é simplesmente um ato biológico. É um ato biológico, é um ato humano e é um ato espiritual. É isso que a mídia não entende, o povo que não sabe teologia, não sabe antropologia católica, não entende. Né? Ah, mas o rapaz ama a moça, tudo é amor, então deixa haver vida sexual no namoro e tal. E daí? Não estão preparados para serem pais, não têm um lar para receber uma criança ainda, não se doaram, não fizeram um compromisso de vida até a morte. Um não diz para o outro, ainda eu te recebo como minha mulher, e prometo ser-lhe fiel na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, como diz o Nelsinho, na gordura e na magreza, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Sabe, gente, é uma coisa muito forte. Você faz um juramento de, sabe, eu vou te amar até a morte. Hoje que você está com 22 aninhos de idade, e quando você tiver 60 com câncer, eu vou te amar mais ainda. Você está entendendo? Aí um é do outro, aí tem um sentido o ato sexual. Aí vai gerar os filhos. O filho, mais do que filho da nossa carne, é filho do nosso amor, do nosso compromisso, do nosso juramento. Por isso que o sexo fora do casamento ele fica banalizado, porque ele perde o sentido. Tudo na vida, é preciso os jovens entenderem isso, porque os jovens é que lutam mais contra isso, com isso, né? Não digo contra, mas com... Tudo que você tira do lugar fica muito feio. Uma experiência, tem coisa mais bonita do que os olhos? Eu acho que não tem. Para mim, a coisa mais bonita é olhar um olho verde, um olho azul, que coisa linda, né? Mas você já pensou se você tirar o olho daqui e colocar ele aqui? Ou aqui? Vira monstro. Está entendendo? Essa coisa maravilhosa que são os olhos, se você tirar do lugar, se ele sair da órbita ocular, assusta a gente. É o sexo. É, por exemplo, o sexo. Se você tirar o sexo do casamento, é como tirar o olho da órbita. Só dá problema. É adultério, é prostituição, é pornografia, é não sei o quê, é só tristeza. Entenderam? Bom, eu estou colocando isso porque o pessoal fala, mas a igreja é muito dura, não pode não pecar contra a castidade.
A igreja não é dura, não, a igreja é mãe. Mas mãe, o amor de mãe é diferente, né? Eu lembro que tinha um programa do Jô Soares na televisão, que ele fazia um papel de menininho, e aí a mãe dizia para o menininho assim, era ele, você vai estudar, vai para o inglês. Ele queria brincar, e a mãe, não, agora é hora de estudar. Aí ele dizia, mãe, pelo amor de Deus. A mãe dizia, meu filho, eu estou fazendo porque eu te amo. Aí ele virava e dizia assim, amor de mãe é diferente. Mas é amor, né? É para o bem da pessoa, né? Então, o amor da igreja pode ser diferente, mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. Eu posso dizer, vivi 40 anos casado. Fui feliz 40 anos. Mas não admiti adultério, não admiti nada que a igreja não aceite. Sou feliz. Tivemos 5 filhos, 12 netos, está tudo em paz, graças a Deus. Sabe aquilo que Jesus diz? Constrói a tua casa no alto, na rocha, não faz tua casa na beirada do rio, não. Quem não ouve as minhas palavras, ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, é um homem sem juízo, que constrói sua casa na beirada do rio. Quando vier a chuva, enchente, tempestade, vai ser grande a sua ruína. Sabe, gente, eu sei que esse negócio de sexo é duro para os jovens ouvir tudo, mas eu lembro de um dia o Papa João Paulo II falando para os jovens, eu não sei que lugar que foi do mundo, ele falou para os jovens assim, jovens, a lei de Cristo é árdua assim, a lei de Cristo é dura assim, jovens, é uma porta estreita, mas ele disse assim, mas tem uma coisa, nunca decepciona, você nunca vai chorar porque você viveu a lei de Cristo, você vai chorar se você não viver a lei de Cristo. É isso mesmo, né? Meu pai dizia assim, o que arde cura, o que aperta segura. Né? Para segurar tem que apertar, para curar tem que arder. Passava aqueles iodos na gente, ai meu Deus, não tinha esses remédios mais doces não, era salmoura, né, para curar. Vamos lá, pode passar. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor. O quê? Essa afinidade sexual. Né? Só se realiza se for parte integral do amor, com o qual o homem e a mulher se empenham totalmente um para com o outro até a morte. Aí cita aquele livro de Tobias, né? Então, aí é que está a beleza do casamento, do ato sexual, porque há um compromisso de fidelidade até a morte. Então há isso daqui, essa parte integral do amor, né? O grande problema, gente, do mundo de hoje, é aquilo que o Papa Paulo VI disse em 1967, quando ele escreveu aquela encíclica contra a pílula anticoncepcional. 67, eu me lembro, eu tinha 18 anos de idade. O Papa disse assim, a partir de hoje, nós separamos o ato sexual do amor, e vai ser a desgraça da humanidade. Em outras palavras, por quê? Porque se você faz do sexo apenas um instrumento de prazer, e elimina todas as consequências dele, o que acontece? Você separa do amor. Então o sexo deixa de ter essa beleza que nós estamos vendo aqui, para ser simplesmente um instrumento manipulado de prazer. Então, essa separação é que criou um grande problema na humanidade. Hoje vocês estão vendo, por exemplo, a Europa hoje está desesperada, porque não nasce criança. Todos os países da Europa estão fazendo campanha para aumentar a natalidade. A França está dando 1 ano de licença-prêmio para a mulher que ficar grávida e tiver filho. Fica 1 ano em casa recebendo um salário sem trabalhar, para ter um filho a mais, e não querem ter. Por quê? Porque nós separamos o aspecto unitivo do aspecto procriativo. Ficamos só com o prazer. Tirou a beleza da vida, a beleza de gerar um ser humano, de criar um ser humano, dentro da paternidade responsável, evidentemente, né? Vamos em frente. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente, olha, castamente, a união sexual é uma união casta. Olha o que a igreja está dizendo, os cônjuges se unem, o ato com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente, né?
são honestos e dignos. Honestos e dignos. Eu digo isso porque tem gente que pensa que até no casamento o sexo é feio. Não. Eu me lembro que tinha um livro do padre João Moana, né? Céu e Carne no Casamento. Ela é um livro muito bom. O João Moana diz assim, que tinha um casal católico que quando ia ter relações sexuais, tirava os quadros santos da parede primeiro, botava tudo dentro do armário, porque achava que ofendeu os santos. Depois, no dia seguinte, recolocava. Meu Deus do céu. A igreja diz, não, são atos honestos e dignos. É desonesto e indigno se for dentro de um adultério, se for dentro de uma fornicação, mas se for no casamento, quando realizado de maneira verdadeiramente humana, isso aqui é outro aspecto que chama atenção, não é qualquer tipo de ato sexual que é humano, não é, por exemplo, sexo anal não é um negócio natural, sexo oral no sentido de, a igreja entende que tem que haver as carícias homossexuais de preparação, o prelúdio, o lúdio, o pós-lúdio, isso aí, né? Tudo bem, a igreja entende, é necessário. O casal tem que ser preparado, já a psicologia, mas é diferente também fazer uma relação sexual que não seja humana. Então, quando realizado de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem, com o coração alegre e agradecido. Então, a gente está dizendo, o ato sexual faz bem para o casal, alegra, enriquece e faz mesmo. Até os médicos dizem, até a psicologia diz, um casal que vive uma harmonia sexual, é para eles um momento de descontração, de celebração das vitórias. Agora, é preciso que haja o amor, haja o quê? Haja a harmonia conjugal, para que haja harmonia sexual. Um dia eu escutei uma música caipira, eu não sei de que dupla que é, o cara cantava assim, de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Eu digo, opa, como é que é? De dia a gente briga, à noite a gente se ama? Não é não. O povo antigo dizia assim, quem vive bem de dia, vive bem de noite. Naquela linguagem meio... para a criança não entender o que estava falando, né? Ele bem... Então, esse negócio de briga de dia e se ama de noite, vira aí. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer, olha o que a igreja diz. E aqui eu coloquei a citação do Papa Pio XII, que é de 1950. Faz quantos anos? Lá vai lá, 60 e tantos anos. Olha o que o Papa disse lá há 60 e tantos anos atrás, Pio XII. O próprio Criador estabeleceu que nesta função, isto é, de geração, né, o ato sexual, os esposos sentissem prazer. Foi Deus que colocou esse prazer, não foi o diabo, não. Deus colocou para a felicidade do casal e satisfação do corpo e do espírito. Não é só uma satisfação do corpo, é também do espírito. Por isso, gente, aqui é muito importante que o ato sexual seja bem realizado. Não pode só um dos dois ter satisfação, o outro não ter. É o que arrebenta a vida de um casal. Muitos casos, olha, gente, eu trabalho mais de 40 anos com casais. Eu já escutei de tudo. E vivi 40 anos casado também, né? O que tem de casamentos que arrebenta, por quê? Porque o homem tem a satisfação sexual, a mulher não tem. Muitas, às vezes é o contrário. Mas é o primeiro caso. Aí o que acontece? Acontece que a mulher vai ficando machucada, né? Poxa, até quando? Não tem vontade, não tem prazer, não tem nada. Começa a se negar ao marido. Aí começa a se negar ao marido, opa, de repente começa a querer buscar satisfação fora de casa. Olha a complicação aí. E por que ela não tem satisfação? Não sei, um dia eu li um livro, no começo do meu casamento, foi escrito nos Estados Unidos, um casal de psicólogos americanos, católicos, casal Bird, escreveram um livro, The Freedom of Sexual Love, a liberdade do amor sexual. Eles diziam o seguinte, que nos Estados Unidos, isso já tem mais de 30 anos, quase 40. Eles diziam que 70% das mulheres americanas não tinham satisfação na vida sexual. E estavam batendo na porta dos psiquiatras e psicanalistas, dizendo, olha, eu sou doente, eu sou frígida, o meu marido gosta, eu não gosto, não sei o que. E disse, você não é doente de coisa nenhuma. Você é mal amada. Vocês não tiveram uma educação sexual plena.
Vocês não souberam fazer uma harmonia sexual e harmonia conjugal. Aí vem, então o livro inteiro tratava disso. Por causa disso, eu até escrevi um livro, não está aqui, chama-se Vida Sexual no Casamento. De tudo que eu li e aprendi, eu escrevi nesse livro, porque é muito importante, gente, que o casal tenha uma vida sexual saudável. É importante isso. Por quê? Porque hoje a tentação sexual é muito grande. Se o homem ou a mulher não tem uma satisfação em casa, o grande risco qual é? Querer buscar fora de casa. Aí fica carente, aparece alguém de fora satisfazendo essa carência, não é? Não é isso? Principalmente para a mulher. A mulher tem um coração muito mais sensível do que o homem. A mulher se machuca com mais facilidade psicologicamente do que o homem, porque a mulher é feminina. E aí o que acontece muitas vezes? A mulher ferida, machucada, judiada, maltratada. Aí a Fernandinha trouxe aqui para mim, vida sexual no casamento. Né? Sabe, é preciso. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a igreja não é contra a vida sexual de jeito nenhum. O Papa está dizendo há 66 anos atrás, o Papa está dizendo, não é? Olha o que ele diz aqui, eles aceitam que o Criador lhes destinou, contudo os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Quer dizer, não quer dizer que vale tudo no ato sexual, né? O Papa diz, porque tem gente que fala assim, não, dentro de 4 paredes vale tudo. Não, o Papa diz, não é bem assim. Tem que haver uma moderação justa. Tem cara que quer ter sexo com a mulher todo dia, mas não tem mulher que aguente também, né? Um dia um senhor falou para mim, no encontro de casais, já sei, professor, já entendi. Quando é solteiro, nenhum dia. Quando é casado, todo dia. Eu digo, que isso, cara? Não é assim, não. Tem que ter uma moderação justa. Tá certo? Não, que tem gente que é exagerado, não sabe, não tem equilíbrio, né? Não tem moderação. Então, não é porque é lícito também que é de qualquer jeito. Não. Né? Olha, nesse livro aí, A Vida Sexual no Casamento, eu escrevi e pedi para o nosso bispo dar um imprimato. Imprimato quer dizer autorização para publicar. E o Dom Beni deu autorização. Dom Beni, senhor, leia bem, eu vou botar uma capa vermelha para ficar bem, chamar sinal vermelho acendendo. Por quê? Eu estou colocando aqui essas coisas. Por exemplo, muitos perguntam assim para mim, o que um casal pode ou não pode fazer no ato sexual? Eu falo aqui. Mas vocês não vão achar o que eu falo aqui, nem no catecismo, nem em vadimeco de confessor, nem em código de direito canônico, mas é o que eu entendo que a igreja hoje aceita. Por isso que eu pedi para o bispo analisar. E eu falei para ele, se o senhor não der um imprimato, eu não publico. E tomei o cuidado também de conversar com vários padres, doutores em teologia moral, como o próprio padre Wagner Ferreira, aqui da Canção Nova, que eu pedi para ele ler também. Muito bem, vamos em frente, vira aí. Pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Então, olha cá, o bem dos cônjuges, a união deles, e também a transmissão da vida. São grandes dois bens, né? A felicidade dos cônjuges e a transmissão da vida. Né? O Código de Direito Canônico da Igreja fala uma coisa muito interessante, ele chama de débito conjugal. O que ele chama de débito conjugal? É um conceito, né? É o seguinte, ele diz assim, um não deve se negar ao outro na vida sexual sem motivo justo. Claro que muitas vezes o homem ou a mulher tem motivo justo, doença, né? Indisposições, etc., tal. Mas em condições normais, né? Como nós dizemos, de temperatura e pressão, né? Que a gente usa na física, não se deve negar um ao outro. Interessante, né, gente? São Paulo fala isso na carta aos Coríntios, né? Não fique muito tempo um sem vida sexual com o outro, para que Satanás não os tente. São Paulo fala isso, há 2000 anos atrás. Né? Tem casos, por exemplo, que o casal chega num ponto que não tem mais vida sexual. Aí eu recebo carta de vários maridos desesperados. Professor, o que eu faço? Estou subindo pelas paredes. Eu tenho que falar isso para vocês porque é verdade. Mas por quê? Não, porque minha mulher não quer, não aceita, acabou. Olha,
É preciso buscar um tratamento, é preciso, não sei, oração de cura, se for preciso. Mas o casal precisa ter essa harmonia. Porque senão, gente, o risco qual é? É o que o Código de Direito Canônico falou, o risco é o adultério. Entendeu? O risco é buscar satisfação fora de casa. Bom, mais um intervalo. Daqui a pouquinho já voltaremos, esperem aí. Bem, vocês viram aí como é rápido o intervalo, né? Olha, mal deu tempo de eu tomar um copo d'água aqui e já me botaram no ar de novo. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda. Esse é o segredo. Agora, quem é que mantém, então, essa TV que fica 24 horas no ar, com rádio, TV, internet, casas de missão no mundo inteiro? Quem que mantém tudo isso? Não são produtos de propaganda, não. Não tem aqui patrocinadores de programa, não. Ninguém usa aqui camiseta com marca de empresa. Não. Quem que mantém? É você. Você que assiste a Canção Nova, que se enriquece espiritualmente com a Canção Nova, é você que... Sabe, é preciso ter essa consciência. A Canção Nova vai até a sua casa, né? Leva a salvação dentro da sua casa. Então, retribua isso a Deus. Sabe, eu estou com esse calendário aqui para mostrar. Esse calendário é o calendário desse ano, só falta um mês para acabar o ano, né? Mas esse calendário aqui, cada mês, ele trouxe um boleto. Qualquer mês um boleto aqui, com R$30 aqui. É um pedido que a Canção Nova faz para as pessoas contribuírem para quê? Porque nós temos que passar do sistema analógico para o sistema digital. O que é isso? É passar de um sistema de transmissão, de captação de imagem antigo, para um sistema moderno, que é o sistema digital. Bom, só que isso fica caríssimo. Vocês que estão aqui estão vendo 3 câmeras, estão vendo? Essas câmeras são caríssimas. Estão todas elas importadas. Tudo isso vai ter que trocar. Tudo. E tem câmera aqui, tem câmera na TV em Brasília, tem câmera na TV em Belo Horizonte, tem câmera na TV... Onde tem estúdio de TV Canção Nova, tem que trocar tudo. Todas as torres de transmissão que mandam o sinal do satélite para a sua casa, tem que trocar tudo, porque hoje está tudo no sistema analógico e vai para o digital. Isso custa milhões de reais. Então, esse calendário aqui, que já venceu, mas se você recebeu ele, se você quiser contribuir lá do mês de janeiro, pode contribuir, pega o boletim aqui, vai lá. Você está ajudando a Canção Nova a fazer esse passo dificílimo, mas que a providência divina vai fazer. Só que a providência divina, ela age pelas causas segundas. O que é isso? A teologia ensina. Não desce um anjo aqui todo mês com um cheque. Ó, Padre João, está aqui o cheque no mês da despesa da Canção Nova. Não. O que a providência divina faz? O bolso de cada um. Por quê? Porque se um anjo descer aqui, trouxer um cheque para o Padre João, nenhum de nós tem mérito nenhum diante de Deus. Mas se eu ponho a mão no meu bolso, quando diz meu filho, tira o caranguejo do bolso, pai. Ele pediu dinheiro para mim, eu não dava, ô pai, está com caranguejo no bolso, está com medo de colocar a mão no bolso. Se eu coloco a mão no bolso e dou alguma coisa, eu tenho mérito diante de Deus. Eu estou ajudando a evangelização. Paulo VI dizia, quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Bom, então é isso aí. Outra coisa que eu queria dizer aqui, antes de voltar ao nosso... bom, tem aqui mais cidade que eu não falei o nome, eu quero falar porque vocês vêm de tão longe, né? Sobral, no Ceará, olha aí, a cidade dos nossos artistas, né? Souto Soares, na Bahia, Sertãozinho, São Paulo, Caxias, Rio de Janeiro, pode levantar a mão que o câmera vai mostrar. Fortaleza, no Ceará, Ibirité, Minas Gerais, certo? Está aí. Rio de Janeiro, capital, Natal, Belém, Campo Grande, Guarulhos, Aracaju, nossa, o Brasil inteiro está representado aqui hoje. E temos um aniversariante, Maria Paula. Quem é Maria Paula? Oh, parabéns, Deus abençoe. Veio passar o aniversário aqui na Canção Nova. Que Deus te abençoe muito. Gente, outra coisa que eu queria dizer, antes de voltar aqui, dia 9 e 10 agora, no próximo final de semana, vai ter um aprofundamento muito importante aqui na Canção Nova. É um aprofundamento, não é acampamento, é aprofundamento. É feito no auditório, são só 500 lugares, a pessoa tem que se inscrever, tem que telefonar
para a Canção Nova aqui se inscrever. É um aprofundamento para profissionais da área do direito, advogados, juristas, promotores, estudantes de direito. É um encontro internacional de magistrados, pessoal de toda a área do direito. Vocês estão vendo no Brasil de hoje como é importante a gente ter juristas cristãos. Vimos aí a questão do aborto essa semana, né? Se os juristas fossem cristãos, católicos, não aprovava, que aprovava não. Então, por isso que essa iniciativa é muito importante. Vai ser dia 9 e 10 aqui na Canção Nova. Eu vou estar pregando, o Ironi Spudaro vai estar pregando, a coordenadora nacional da RCC, a Kátia, vai estar pregando, o esposo dela, o Sérgio, né? O padre Zezinho vai estar pregando. Quer dizer, é um aprofundamento sério para o pessoal da área do direito e da justiça, ok? Divulguem e façam as inscrições. Outra coisa que eu queria colocar, eu trabalho aqui na Canção Nova muito com a parte de formação. Eu sou professor de teologia, no curso de teologia, de história da igreja, etc. Faço os programas aqui, quarta-feira, perguntas e responderemos. E o que tem de dúvida que chega, gente, para nós aqui é uma coisa espantosa. No Perguntas e Responderemos tem negócio de 1.000, 2.000 perguntas para serem respondidas. Então, o que eu estou fazendo? Duas coisas para ajudar um pouco isso. Primeiro, eu estou escrevendo uma série de livrinhos abordando assuntos específicos. Por exemplo, como entender o Apocalipse? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? O que foi o caso Jonadab? O que foi o caso Galileu Galilei? O que foi o caso Inquisição? O que foram as cruzadas? Entende? Porque o povo tem muita dúvida sobre essas coisas todas, né? Bom, depois também eu comecei pelo meu site cleofas.com.br, um curso de teologia à distância. Mas não é um curso para formar padre, é um curso assim para leigos. Mas é um curso que ele vai dar uma profundidade grande. Vai ter história da igreja, vai ter cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, filosofia, vai ter... É um curso aí para 3, 4 anos, todo dia, meia hora, tem um vídeo, tem uma parte para você ouvir, tem uma parte para você ler, você pode mandar as perguntas para mim, toda sexta-feira não tem aula, é só responder as perguntas. Mas as perguntas também ajudam a crescer. Então, quem quiser conhecer, é só entrar no site Cleofas, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Clica lá que você tem todas as informações de como é que você pode participar, pode assistir, etc. Bom, vamos em frente. Volta um pouquinho, só para fazer a ligação aqui. Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio. Então, o matrimônio tem duplo fim, onde a união deles, e aqui está falando de sexo, né? Tem como finalidade o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. E eu estava falando que São Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, São Paulo diz assim, né? Eu não sei se todo mundo está lembrado dessa citação aqui de São Paulo. Eu vou ler aqui um pedacinho, porque, sabe o que eu fico impressionado? São Paulo era um homem solteiro, era celibatário. E faz 2000 anos que ele escreveu isso. Mas a gente sabe que a palavra de Deus é inspirada, ela não perde o seu valor, né? Então, São Paulo diz assim, olha aqui, ele fala assim, quando ele escreve para os Coríntios, a respeito desses assuntos, né? Ele diz para eles o seguinte, né? Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. Ou seja, o pessoal de Coríntios escreveu para São Paulo sobre esse assunto, né? É bom para o homem abster-se de mulher. Ele era celibatário, achava que é bom para os outros também, mas não obrigava não, né? Entretanto, olha aqui, para não cair em imoralidade sexual, tenha cada um a sua mulher, e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe do seu corpo, mas o seu marido. Aquilo que eu falei, o corpo não é seu, você não pode entregar para qualquer um, não. Agora ele é meu. Mas, do mesmo modo, não é o marido que dispõe do seu corpo, mas a sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo,
por algum tempo para vos entregardes à oração. Voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente. Olha, o perigo da abstinência sexual muito grande, muito prolongada. Ok? Então, e aí São Paulo vai desdobrando mais coisas aqui. Ele fala que, inclusive, até o viúvo, ele fala, até o viúvo pode casar. Ele fala, é melhor que não case, mas é melhor casar do que se abrasar. Está escrito aqui, né? Quer dizer, veja, são 2000 anos atrás, São Paulo já né, colocava a questão assim, bem colocada. Vamos em frente. Bom, esses dois significados, quer dizer, unitivo e procriativo, ou valores do casamento, não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Então, o que a igreja recomenda aqui? Não separar o aspecto unitivo do aspecto procriativo, porque eles são o conjunto do ato sexual. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Duas palavras muito importantes. A igreja, sabe, gente, ela compara, vocês sabem, o amor de um casal ao amor de Cristo e a igreja. Por isso que São Paulo fala na carta aos Efésios 5, 25, São Paulo fala assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, foi até a cruz por amor à sua igreja. E a igreja também foi até a cruz por causa de Jesus. Quantos mártires na igreja, não é? É o amor do Cristo pela igreja, da igreja por Cristo. Então, São Paulo quer que marido e mulher se amem assim. Né? Então, há uma comparação. Então, por exemplo, na igreja, a igreja fala assim, no casamento tem 3 coisas que tem que acontecer. Indissolubilidade, o casamento não deve terminar. Fecundidade, né? E fidelidade. Essas 3 palavras aqui. Por quê? Porque vem da união do Cristo com a igreja. No Cristo com a igreja existe fidelidade. A igreja é fiel a Cristo, o Cristo é fiel à igreja. Fecundidade, nascem os filhos de Deus aonde? Na igreja, pelo batismo. Da união do Cristo com a igreja. E indissolubilidade, a igreja não separa de Cristo, o Cristo não separa da igreja. Há um ou outro que apostata, não sei o que e tal, mas a igreja tem 2000 anos aí vivendo com Cristo. Celebrando missa todo dia, pregando o evangelho, nós aqui pregando as coisas. A igreja é fiel a Cristo. Então, o casamento também tem essas 3 finalidades, essas 3 características, indissolubilidade, fidelidade e fecundidade. Então, os filhos fazem parte do matrimônio. Por isso que aqui né, ele fala de fecundidade. Passa o próximo slide. Né? Aí agora o catecismo começa a falar da fecundidade do matrimônio. Então ele diz que a fecundidade é um dom, enfim, do matrimônio. Porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Sabe, gente, todo amor é fecundo. Até os passarinhos querem multiplicar, né? E querem multiplicar com uma força impressionante. O passarinho faz ninho em qualquer lugar que ele consegue. Deus colocou um instinto neles, né? de criação. E colocou em nós também. Né? O amor, ele São Tomás de Aquino dizia, o amor ele é expansivo. O amor não consegue se conter. Marido e mulher que se amam quer ter um filho. O que é o filho? O filho é como que a encarnação do amor dos dois. A multiplicação do amor deles. Né? Continua a existência deles na humanidade. Então, o amor é fecundo. Então, a igreja entra nesse aspecto agora. Pode passar. A igreja que está ao lado da vida, essa é uma frase do Papa João Paulo II, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Então, é por isso que eu sei, gente, que é um problema muito difícil hoje. A questão, por exemplo, do controle da natalidade. A igreja fala, o ato sexual deve estar aberto à vida. Eu estou colocando o que está no catecismo, não tem nada na minha cabeça ali. A gente sabe que hoje isso é uma dificuldade. Né?
Mas então o que a igreja recomenda? A igreja recomenda a paternidade responsável. O que quer dizer paternidade responsável? É o casal ter todos os filhos que puder ter. Vejam bem, a igreja fala todos os filhos que puder. Ah, eu só posso ter um, então para em um. Ah, eu posso ter 10. Eu tenho um baita de um salário, tenho muito dinheiro. O que está errado no mundo, gente? O que está errado no mundo é que a coisa está de cabeça para baixo. Veja se a igreja não tem razão. Os países ricos não querem criança. Os países pobres, ó. É assim. Vai na África para você ver. As famílias ricas não querem crianças. Passa nos bairros ricos das cidades. Você não vê criança. Passa nas ruas dos bairros pobres, nas favelas. Você tem que passar buzinando o carro. Tá certo? Então, o que a igreja quer? A igreja quer o seguinte: o sujeito que ganha pouco, um assalariado, salário pequeno, pode criar um filhinho, 2 filhinhos, cria. O outro que é rico, tem dinheiro, crie 10 advogados, 10 médicos, 10 professores, 10... Entendeu? Ele tem dinheiro, ele tem herança para deixar, ele tem tudo. Então, mas o que acontece muitas vezes? Às vezes acontece, gente, morre um casal, a herança fica para o governo, porque não tem filho. Acontece isso. Então, é preciso desvirar esse negócio. Países ricos terem bastante gente, países pobres terem menos. Países ricos ajudar os países pobres. A coisa está desorganizada no mundo. Então a igreja se chama de paternidade responsável. Né? Aí o que a igreja ensina sobre isso? Né? Isso tudo vai aparecer aqui depois em forma de citação. O que a igreja ensina? Que o casal deve ter o número de filhos que puder. E se precisar controlar o nascimento de filho? Então a igreja diz, então use o método natural. Hoje o método natural mais forte é o método Billings. Antigamente o método que falhava muito, né? No tempo dos meus pais, avós, chamavam o método Ogino-Quinal. Eram 2 cientistas que descobriram, só que era um método que falhava toda hora. Aí a mulher chegou no médico, doutor, eu apliquei o método Ogino-Quinal, falhou, fiquei grávida. E gêmeos, eu botei o nome dos 2, de Ogino e Quinaus. Mas hoje tem um método mais moderno, o método Billings. O Dr. Billings e a esposa, se não me engano, suíço, descobriram um método muito interessante, o método chamado da ovulação. Como é que é esse método? Né? O método é o seguinte, e esse método funciona. A Organização Mundial da Saúde diz que esse método funciona e muito bem. Fala em mais de 90% de segurança. Agora, tem que ser aplicado direitinho. Como é que é esse método? Esse método é o seguinte, baseado no quê? Aí vou ter que usar uns termos aqui que são técnicos, né? A vagina da mulher é um ambiente ácido, pH baixo. Então o que acontece? O espermatozoide morre na vagina. Então, quando a mulher ovula, vocês sabem que a mulher, uma vez por mês, libera um óvulo para o útero. Né? Engraçado, a mulher libera um óvulo só. O homem, quando ele faz uma ejaculação, ele libera 300 milhões de espermatozoides. A mulher libera um só. Que coisa impressionante, né? E se aquele um não for fecundado, não tem vida. É interessante, de 300 milhões, chega um. Sabe quem é esse um que chegou? É você. Pode aplaudir você, que você ganhou uma corrida de 300 milhões. Sabia disso? Cada um de nós foi campeão numa corrida de 300 milhões. Você é medalha de ouro, cara. Você não sabia disso? Agora a mulher não, a mulher é um óvulo só. Ele não disputou com ninguém. Às vezes tem 2 aí gêmeos, né? É isso mesmo. Então o que o doutor Billing descobriu? Que quando a mulher ovula, quando desprende um óvulo lá do ovário e vem para o útero, olha a sabedoria de Deus, tá bom, produz uma substância alcalina que neutraliza a acidez da vagina, então o espermatozoide não morre e chega vivo até. Aí que houve a corrida. Por isso que a igreja não quer inseminação artificial,
Porque na inseminação artificial isso não acontece. Não é o campeão que chega aqui, é quem o técnico escolhe na proveta. Está entendendo? Não é a natureza que selecionou o campeão. Gente, isso tudo é real. Então, essa substância alcalina que neutraliza a acidez se chama muco uterino e parece uma clara de ovo. Então, a mulher, 4, 5 dias por mês, ou mesmo que ela tenha um ciclo que não seja regular, os especialistas dizem que não tem problema, independe da frequência do ciclo, ela vai sentir 4, 5 dias a vagina umedecida por esse muco uterino. Não tem cheiro, não tem mau cheiro, é incolor. Então, ela percebe que ela está fértil. Se ela tiver relação nesses dias, ela provavelmente vai ficar grávida. Nos outros dias do mês, inclusive esse método, eu conheci um padre que aplicava esse método em favelas do Chile, o padre Aldunati. Ele disse que chegava na favela e dizia assim: minha senhora, a senhora é que nem a terra quando está seca pode jogar semente que não nasce. Agora, quando está molhada, quando está molhada, a semente caiu na terra, brota. A senhora é do mesmo jeito, vê se está molhada. Mas não é legal? Em favela, eles estavam em favela no Chile, o método. Agora, o que acontece, gente? Acontece que a maioria das mulheres, dos casais, tem medo de usar o método, não aprende direito. Olha, eu fiz um programa no meu site, passei pelo meu site, eu fui entrevistar a presidente da Semplafam, em São Paulo. Semplafam, quem quiser pode entrar na internet, eles dão inclusive monitoramento para isso. O centro... Não, centro é com M, né? Não, antes de P e B é M, né? É Semplafam. É Centro de Planejamento Familiar. .com.br. Eles dão, inclusive, um monitoramento. Se você, olha, eu queria que alguém me acompanhasse, me ensinasse a usar o método bíblico. A Canção Nova aqui tem gente treinada nisso, né? A Beatriz, a Bia, com o Marquinho, aí, eles fizeram curso até no Chile, em outros lugares, né? Funciona. Agora, sabe, gente, eu tenho visto na internet várias reportagens, e não é na igreja, não, é revistas, sites dos perigos da pílula anticoncepcional, dos efeitos colaterais negativos que a pílula gera na mulher, problemas de até trombose, coisas desse tipo. Então, sabe, vale a pena tentar fugir. Primeiro a igreja recomenda, não é só por questão médica, recomenda no aspecto moral. A igreja falou, o ato sexual deve ficar aberto. Eu sei, gente, que isso é uma grande preocupação da maioria dos casais. Eu sei disso. Né? Então, a igreja sabe também, mas ela não pode fugir da doutrina dela. Entendeu como é que é? Então, é preciso se orientar, preciso ter orientação, né? E, principalmente, com esses efeitos que nós estamos vendo hoje. Há alguns especialistas, eu não vou garantir isso, porque eu não sou médico, nem sou especialista, mas eu tenho lido também algumas revistas que hoje há algumas pílulas anticoncepcionais que chegam a ser abortivas. Por quê? É só vocês olharem na internet, vocês vão achar isso daí. Por quê? O próprio Padre Paulo, já vi em site dele ele colocar isso. Porque acontece o seguinte, o que a pílula anticoncepcional faz? Ela não deixa o óvulo ser fecundado. Mas, às vezes, a pílula falha e o óvulo é fecundado. Então, as pílulas mais modernas têm um segundo dispositivo, que é não deixar o embrião, aí já é embrião, colar na parede do útero da mulher e desenvolver. Então, o que acontece? Ele acaba sendo abortado. Bom, veja, eu não sou pesquisador disso, eu estou passando o que eu já ouvi aí em alguns documentários e algumas matérias. Bom, muito bem, a produção já está mostrando para mim aqui a plaquinha para encerrar o programa, que já está na hora.
Eu quero só encerrar, gente, mandando também aqui o nosso sentimento de solidariedade para com lá o pessoal de Chapecó. Que coisa terrível que aconteceu, né? Não precisa nem eu relatar o que houve. Infelizmente, por muita falha humana, parece que houve imprudência, negligência, displicência, que acabou fazendo esse avião cair. Não vou entrar no mérito da questão também, que não é o caso. Eu só quero colocar isso, porque volta aquela pergunta, onde é que Deus estava? Por que Deus permitiu? Deus não permitiu nada. As pessoas é que fizeram coisa errada. As pessoas é que não agiram com a devida correção. Eu tenho um filho e um cunhado e um genro, engenheiro na Embraer, fábrica de aviões. Ele diz, o avião não cai. Quando o avião cai, é porque houve falha humana, ou porque a torre errou, porque o avião ele tem vários sistemas de segurança para uma mesma falha. Então não é Deus que derruba o avião, não, e não é Deus que quer que morra, não. É realmente falhas humanas que geram esse problema. Infelizmente, mas vamos rezar, que Deus sabe do mal tirar o bem. Também nós sabemos disso, né? Pedir a Deus que dê a essas famílias o conforto da fé na ressurreição desses que partiram para a eternidade. E pedir a Deus que dê a eles também todas as condições de continuar a vida, né? Não só a vida financeira, a vida familiar, a vida social, a vida religiosa. Graças a Deus está havendo um apoio muito grande, né? Não só à cidade, às famílias, ao próprio time de futebol. Isso mostra como existe uma solidariedade grande no mundo, né? Agora, o que nós precisamos fazer é que essa solidariedade não aconteça só nessas horas. João Paulo II dizia, nós já fizemos a globalização de tudo. Nós temos que fazer agora a globalização da solidariedade. País rico, ajudar o país pobre. Família rica, ajudar a família pobre. Independente de haver catástrofe, queda de avião, tsunami. Né? Então aí fica o nosso abraço aqui da Canção Nova aos nossos queridos amigos e irmãos, especialmente lá de Chapecó e as suas famílias. Ok? E agora eu peço aos sacerdotes que estão em casa que nos dê a bênção para te encerrar esse programa, já que não temos nenhum padre nem diácono aqui. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Coloca as intenções que vocês têm agora, nesta noite, sobretudo para esses nossos irmãos de Chapecó. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui do programa de hoje. Voltem sempre. Um grande abraço a todos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!